Boa tarde, pessoal. Meu nome é William, professor de Estética e História da Arte, e hoje a gente vai voltar na nossa matéria na modalidade EAD nessa semana com conteúdo novo. Na última semana, né, tanto em Estética quanto em História da Arte, a gente fez uma revisão do que a gente já tinha tratado em sala de aula, e nessa semana a gente vai voltar falando ainda sobre arte, né, sobre o conceito de arte para nós, sobre a nossa relação também com a arte, e vamos adentrar nesses novos temas, esses capítulos novos do livro. Quanto à atividade que eu pedi para a semana passada, né, para vocês me entregarem até essa semana, eu vi que algumas pessoas ainda não mandaram de estética, muita gente ainda não mandou, na verdade. Então eu peço para quem ainda não enviou, para que me envie, talvez vocês não tenham visto lá no grupo, que eu tinha mandado o exercício, a aula tinha dado problema também, consegui repostar a aula, consegui mandar o exercício. Então eu peço para vocês responderem e me enviar, fazendo um grande favor, porque isso vai ajudar na composição de nota de vocês. Aproveitem esse tempo, né, esse início de faculdade também para conseguir notas médias altas, porque isso vai ajudar bastante vocês depois a se inserirem no mercado de trabalho em relação à pós-graduação e tudo mais, continuarem os estudos para quem tem vontade de fazer. Então, qualquer dúvida eu estou aqui para vocês tirarem, tá? Só me mandar mensagem no WhatsApp, no e-mail, para onde vocês quiserem, só não mudam ainda, porque ainda não estou cadastrado, mas se Deus quiser, logo vai dar tudo certo, e aí eu aviso vocês. E acho que por enquanto é isso, ok? Em relação às nossas avaliações, que seriam no dia 31, né, se eu não me engano, a gente fez uma aula de revisão semana passada, então atrasamos o conteúdo por conta do coronavírus. Essa semana estamos repondo essa aula que seria da semana passada. Na próxima semana ainda temos mais uma aula para fechar o nosso conteúdo, para então depois ter uma prova. Eu vou ver como vai funcionar essa questão da avaliação, se a gente vai aplicar algum trabalho à distância, como vai funcionar para vocês me entregarem por e-mail e tudo mais. E aí, até semana que vem, eu pretendo trazer uma resposta para vocês de como que a gente vai fazer isso, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, me mandem mensagem, estou aqui disponível o tempo inteiro. Vamos começar a nossa aula. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar bastante dessa questão da arte para nós, né? Como que a gente vê a arte, a relação do museu imaginário, o que era essa teoria do museu imaginário, os efeitos desse para nós e a modificação da obra conforme ela é elevada à categoria de arte, a sobrevivência do objeto artístico em relação às dificuldades que a gente enfrenta para manter esse objeto vivo, ali materialmente presente, o falso, que também é resultado dessa questão de querer manter o objeto artístico vivo por cada vez, né, mais consistente ali pra gente e tudo mais, e que resulta também nessa falsificação. A nossa relação com a arte, tá? O que é arte pra gente? Essa questão do supérfluo, o que seria esse supérfluo, o que ele significa dentro da arte? E em relação ao duplo registro, que é os dois meios que mantêm a arte, né, viva, e o mercado da pintura, né, meio que uma história de como que aconteceu essa, essa mercadoria da pintura, como era vendida antigamente, como funcionou, tudo mais, como que foram o processo histórico disso. Enfim, entrando no capítulo de arte para nós, a gente começa a tratar o que é a arte em si, né? Vocês já tinham tido com o Rafael uma introdução do que é arte, e aí a gente entra naquela questão que vocês falaram, tipo, existe alguma delimitação para arte? Existe, tipo, alguma regra, né? Por que que aquilo é arte? Por que que não é? Por que que essas coisas, né, podem ser consideradas arte ou não? Enfim, entrando, por exemplo, num exemplo da máscara africana, por exemplo. A máscara africana, ela era usada em rituais, né, na África. As pessoas utilizavam em cultos, rituais e tudo mais. Ela tinha uma função religiosa. Para eles,
Vocês acham que isso teria, tipo, teria algum sentido eles conservarem isso como arte? Fez uma máscara. Pode eles tocar em algum museu, pode eles tocar em, né, ou preservar isso em alguma galeria, alguma coisa. Vocês acham que teria algum sentido para eles fazerem isso? Ou vocês acham que não? Vou deixar vocês refletirem um pouquinho em relação a isso. Vamos supor que eles faziam esses rituais que sejam diariamente, que sejam semanalmente, né? Ou seja, eles utilizavam bastante isso. Teria algum intuito? Imagina quantas e quantas máscaras eles produziam. Teria algum intuito guardar alguma com, né, uma, uma obra de arte ali? Não, né? Com certeza não. Para a gente, sim, né? Por quê? Para a gente que está de fora, a gente olha aquilo e fala, nossa, isso é uma obra de arte, pois representa a cultura deles, representa uma cultura africana, representa o meio como eles se reúnem para fazer esses rituais, essa máscara representava tal coisa do culto. Então, para a gente tem todo um contexto histórico. Para eles que produzem aquilo, vamos dizer em grande série, que faziam dessa máscara um ritual, eles tinham uma outra função. Isso não era obra de arte, era uma função religiosa, era uma função de culto. É, entende do que eu estou falando? Tipo, não tinha essa função para ser obra, ela não era elevada à categoria de arte, era uma coisa para eles comum, que eles simplesmente utilizavam mesmo só nesses cultos religiosos, nesses rituais deles que eles encontravam. Então, né, reforçando, arte acaba meio que sendo tudo isso, tipo, às vezes uma cultura, ela não, ela produz muito aquilo, ela usa aquilo para alguma coisa, entendeu? Para um ritual, ou que tem uma historicidade, né? Vamos supor, é, uma, uma cadeira que era produzida antigamente. Naquela cultura não era. Hoje a cadeira pode ser levada à obra de arte. Por quê? Porque a cadeira, né? A gente vai estudar os processos dela, como que ela era construída naquela época, quem fazia aquilo, qual que era a mão de obra, quais que eram os materiais que eram utilizados naquela época, que eles tinham para utilizar, né? Também. Então ela pode ser elevada à categoria de arte, mas não necessariamente, tipo, ela era feita para ser uma obra, entendeu? Então, na verdade, a gente vai tratar isso mais para frente, mas quem meio que eleva a categoria de arte, quem dá essa voz de ser arte ou não, somos nós. Então, tudo que a gente considera que seja arte, se torna arte. A gente tem esse poder nas nossas mãos. O André Malraux, ele era um teórico, tá? Histórico, crítico e tudo mais, um artista, e ele criou esse negócio esse conceito do museu imaginário. O que que era esse museu imaginário? Esse museu imaginário nada mais era do que selecionar várias obras, então ele pegava tipo foto de várias obras, tipo, várias imagens, e elas não tinham nenhuma ligação histórica, não tinha nenhuma ligação no contexto. Por exemplo, pegava uma obra em que era pintada a Sagrada Família, pegava uma obra que era pintada, tipo, que tinha deuses pintados. Então ele começou a ver isso, tipo, estátuas, por exemplo, na Grécia, né? Que vamos dizer que era eles ofereciam essas estátuas como como meio de oferecer mesmo, né? Como um elogio, como uma consagração, né? Um ato de demonstrar essa fé deles, esse culto. Ofereciam essas estátuas em homenagem. E ele começou a pegar tipo, essas imagens de diversas obras e juntar e criar então esse museu imaginário. Nesse museu imaginário, o que que ele fazia? Ele via como as populações tratavam, né, determinadas obras. Por exemplo, no começo né, se a gente falar, por exemplo, da Grécia, de períodos bem atrás da gente, a gente começa a ver no Egito também que eles faziam tudo isso tratando essas estátuas, essas imagens de pintura e tudo mais. Era um ritual, uma elevação da, da digamos, da divindade, né, Deus, era uma valorização dessa divindade. Eles viam aquilo mesmo como objeto de culto real. E com o passar do tempo, até chegar nas nossas, né, na contemporaneidade, no modernismo e tudo mais, a gente começa a ver mais obra de arte, né, no museu, como alguma coisa de ser só ser obra, entendeu? Tipo, a gente não faz aquilo para culto,
digamos, a gente não utiliza mais aquilo como uma questão de culto. Temos uma santidade, por exemplo. A santidade, ela deixou, tipo, a foto a imagem de santos e, né, de Deus e tudo mais. Antes de ser só um objeto religioso, ele já é feito para ser obra de arte, entendeu? Então, ele fala que antigamente existia essa diferença. Na antiguidade, eles faziam essas obras religiosas, imagens de santidade e tudo mais, mas era mais pensando numa questão da divindade, sabe? De endeusamento dessas coisas. Hoje não, as pessoas já produzem com o intuito de produzir arte, de estar diante de uma arte. É meio que isso, esse conceito do museu imaginário. E diante de todas essas diferenças nesse museu, que elas não tinham afinidade histórica, o que acontecia? Ele falava que dentro de um museu, todas essas obras se reuniam. Então, elas meio que perdiam a sua função, né? Se eu, por exemplo, parar para pensar que eu coloco algo religioso, né? Eu tenho uma imagem, por exemplo, a máscara africana, ela tinha um culto religioso. Ao lado da máscara, eu posso ter alguma outra figura, uma outra obra que não tem nenhuma ligação exata com a máscara africana. Então, é meio que já perde um pouco do contexto dela em relação a isso, vocês entendem? É diferente de eu ver a máscara africana lá na África, né, dentro de um ritual, que eu vou ter noção, uma noção maior do que ela significa para aquela população, do que eles entendem em relação àquilo. E é totalmente diferente de eu simplesmente ver lá no museu, por exemplo, ao lado, digamos, de uma cadeira que foi produzida em tal ano. Tipo, qual é que é a ligação que eu consigo fazer entre esses dois, entendeu? Então, isso era meio que um museu imaginário que ele criou, o conceito do que significava a obra para cada período, entendeu? Hoje, só a representatividade de ter a obra para a gente ali, naquele museu, de estar com ela ali diante de nós, só para a gente preservar ela. E ele fala muito sobre essa questão de que a gente tem essa mania de querer ter as coisas para a gente, né? A gente acha que a gente vai pegar em cada civilização uma obra que vai guardar ali para a gente como se aquilo ali fosse, né? Alguma coisa que a gente vai pescar e vai guardar para querer explicar a história, para querer explicar a evolução das coisas e tudo mais. Aqui a gente volta a falar um pouquinho sobre o que é arte para nós, né? Então, esse para nós, digamos, quando a gente quer fazer que alguma coisa seja arte, eu posso pegar simplesmente, lembra quando a gente pegava, né, quando a gente ia na casa dos avós, mas até hoje muita gente tem em casa a questão da colher de pau. Era muito utilizada na cozinha, né? Muito bom para se cozinhar. Várias receitas a gente só consegue através desse utensílio e tudo mais. E se a gente para pensar que a colher de pau, ela, né, chegou a ser considerada uma obra de arte, por quê? Por conta do contexto histórico, por conta das técnicas que eram utilizadas, por conta dos avanços. Hoje, não, vamos supor, hoje não se usam mais, porque se usa uma colher de outro material e tudo mais. Então, ela, né, perde essa função dela de ser colher de pau, de ser um utensílio doméstico, e aí ela tem essa modificação, então ela tem essa elevação para ser obra de arte, entendeu? Hoje ela é só um monumento de apreciação, de explicação. Então a gente começa a falar sobre essa modificação. Máquina de costura, a mesma coisa. Antigamente, né, a gente tinha essas máquinas de costura mais antigas e tudo mais. As máquinas pararam de ser produzidas, hoje temos máquinas mais modernas e tudo mais. O que aconteceu com a máquina? Perdeu a sua função, elevamos a obra de arte, né? Temos a perda da função primitiva do produto, do que ele foi hoje, originalmente para ser, por exemplo, e o que ele é hoje, né? Colher de pau, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, não sei se dá para ver do mouse, mas a colher de pau, por exemplo, pendurada no teto. Faria algum sentido isso se ela tivesse na sua função primitiva? Com certeza nenhum, né? Não faz o menor sentido uma colher de pau estar pendurada num teto, numa exposição, né? Ela deveria estar sendo usada na cozinha, mas como ela perdeu a sua função, né, de ser um utensílio doméstico, de cozinha, para, né, para se trabalhar com comida, cozinhando e tudo mais, ela foi elevada à categoria de obra de arte e está em exposição. A cadeira é a mesma coisa. Para quê? Não se fazem mais cadeiras assim hoje em dia por conta do material, por conta da técnica que era produzida, por conta do design, por conta disso, por conta daquilo. Então ela perde a função de ser cadeira e é elevada à obra de arte mais uma vez.
Acho que, não sei se está ficando bem claro para vocês, mas qualquer dúvida, eu estaria online o tempo inteiro durante as aulas, e aí é só vocês me mandarem uma mensagem que a gente conversa sobre isso. O Marcel Duchamp, ele era um anti-artista. O que que era um anti-artista? Era uma pessoa que fazia arte, mas que negava que aquilo fosse arte, entendeu? Ele usava aquilo como uma ironização, ele praticamente ria na cara da arte, entendeu? Porque a arte a gente sabe, a gente considera isso como, né, algo sem definição, a gente eleva a categoria de arte. Então, essa arte era criada para isso, para tipo, meio que um meio de renovação, entendeu? Da arte, digamos, dos vanguardistas. Os vanguardistas também eram as pessoas que pediam a renovação dessa arte, queria sempre que, né, novas coisas fossem consideradas como arte, que novas técnicas fossem feitas, que tivéssemos inovações nesse meio. Então, né, o anti-artista era um artista dessa questão das vanguardas, né, esses movimentos de renovação. E esse Marcel Duchamp, o que acontecia? Ele via que no museu a gente levava, tipo, né, uma obra, era uma pintura normal, vamos supor a Mona Lisa. Ele olhava aquela pintura e falava, nossa, isso é uma pintura, tipo, normal de uma moça, não tem, né, nada demais. Por mais que a gente utilize algumas técnicas e tudo mais, se eu chegar com um outro quadro aqui, do mesmo pintor, tipo, um quadro Michelangelo, ou alguma coisa, todo mundo vai dizer o quê? Isso é uma obra de arte, mas sem analisar até a obra, entendeu? Que a gente dá valor para muito quem foi que pintou, quem foi que fez. Coisas que são algo totalmente diferente do que se fosse um outro artista. Então ele fala que se para nós damos a categoria de arte às coisas. Se eu quiser dizer, por exemplo, que essa caneta é arte, eu digo, se vocês aceitarem, se os historiadores aceitarem que essa caneta é uma obra de arte, se os críticos aceitarem e se os conservadores de museu também aceitarem que isso daqui é uma obra de arte, perfeito, isso daqui é elevado à categoria de obra de arte. Então ele falava que nós que damos esses valores. Então se a gente pode considerar uma pintura como uma obra de arte, né, que às vezes a gente nem entende o porquê daquilo ser obra de arte, muitas vezes, a gente só eleva a categoria de arte nela. Se nós podemos aceitar uma pintura, por que não aceitar esses outros 3 exemplos que ele colocou aqui que eu coloquei aqui no slide, que ele falava que era o quê? Eu vou colocar um mictório como uma ironização, entendeu? A gente pode aceitar qualquer coisa como arte, então eu vou obrigar esse público culto, que é o que se reserva aí nesses museus, nessas galerias, que se dizem os entendedores de arte, e mostrar para eles que quem dá a categoria de arte somos nós. Então ele vai lá e coloca um mictório, né, que é chamado urinol na exposição, coloca essa rota de bicicleta fixada num banco, que ele dizia que a gente tinha que valorizar essas formas, a luz e sombra, né, e inventava essas coisas. E por último esse porta-garrafas, que é esse objeto, né, cheio desses, digamos, não tentáculos, mas esses araminhos assim, que era para encaixar as garrafas ali, para a gente não deixar elas soltas, né, com a boca virada para baixo ou para cima para não entrar água. Então ele criou esses 3 objetos e colocou em exposição. Mas aí ele colocou isso como uma ironização da arte. Ele não colocou para ser realmente arte, não foi o intuito. Ele negou que isso daqui era arte, foi só uma questão de ironização, de rir da cara do povo culto que se dizia entendedor de arte, e falar, se você considera aquilo ali uma arte, você vai considerar isso daqui também. E aí o que aconteceu? Foi considerado. Ele foi o fundador desse movimento anti-arte. Por quê? Porque ele simplesmente ironizou isso. Ele falou que aquilo não era arte e, né, era só uma ironia, porém ele provou que aquilo era arte, né? Mesmo as pessoas, tipo, mas gente, por que isso daqui é arte? Por que não sei lá o quê? Porque ele criou essa estranheza, essa questão da reflexão na população. Como eu disse para vocês, se uma pintura, né, que a gente nem, digamos, às vezes a gente nem entende a técnica, mas foi pintada por um pintor famoso, a gente considera uma obra de arte, por que que um urinol não pode ser? Por que que uma roda de bicicleta não pode ser elevada à categoria de arte? Ela pode, sim, ele provou isso. Somos nós que damos esse valor de arte. Um outro, é,
um outro quadro, né, uma outra obra que ficou super famosa também em relação a essa anti-arte, eu até coloquei a frase aqui, desse Ben. Esse Ben, ele fez um quadro, né, ele também era um anti-arte, um anti-artista, né, desse movimento das vanguardas, e ele fez um quadro e colocou num museu em Paris, escrito: "Ben é um gênio, tudo é arte, faça você mesmo". Ou seja, ele nega a categoria de arte, né? Tipo, ironiza isso, irrita a cara da arte, porque se tudo é arte, você pode fazer, qualquer um pode fazer, tudo é considerado arte, realmente tudo é considerado arte, e ainda chama ele de gênio em relação a isso. Também foi considerado uma anti-arte, ficou super famoso por essa questão de ironizar, de causar reflexão e tudo mais. É, enfim, está no museu até hoje e tudo mais, é uma obra super famosa, então são dois grandes artistas, esse Ben, esse Marcel Duchamp. E aí, falando mais uma vez dessa modificação da função primitiva da obra, o urinol, né? Não foi colocado no museu para valorizar o design dele ou para falar do quanto ele é útil, isso e aquilo. Não, ele foi, né, uma ironização do que da função do porquê ele pode ser considerado arte, assim como todo e qualquer objeto ou todo e qualquer coisa, não objeto, mas até coisas imateriais também podem ser consideradas como arte. É, e ele fez isso como uma ironização, então não foi uma questão de valorização. E esse urinal, então, né, digamos que ele era feito para quê? Para a função primitiva dele, de urinatório, de, né, como diziam, como diz o próprio livro, para ser receptor de excremento, da parte menos humana, digamos, do ser humano em si, a parte menos nobre, né, do ser humano. Então, ele perde essa função e é elevado ao quê? A categoria de arte, perdeu a função primitiva. A colher de pau, a mesma coisa. Muito utilizada na cozinha, muito utilizada, né, antigamente. A gente via em todas as casas, hoje não tanto, mas muito utilizada nas residências, na culinária e tudo mais. E perdeu a função primitiva mais uma vez para ser elevada à categoria de arte, porque, né, se tudo pode ser arte, por que ela não? E mais um exemplo, que é a máscara africana, né, utilizada em rituais e tudo mais, para eles não tinha, na África não tinha, né, imagina naquelas comunidades africanas, por que ele vai lá e vai colocar aquilo no museu? Né? Não tem um porquê, não tinha um objetivo nisso, não tinha nenhum, digamos, não tinha porquê, né? Então, para eles não era, aquilo ali não era arte, era simplesmente uma manifestação religiosa, um, um, uma ideia do ritual, algo que eles precisavam para realizar esses rituais. E aí, para a gente que está de fora, para a gente que olha isso e fala, nossa, olha o que eles produzem para fazer esses rituais, a gente leva o quê? Leva a categoria de arte. Então, por isso que essas máscaras também são consideradas, né, são elevadas a essa categoria e perdem mais uma vez essa função primitiva de ser objeto de ritual, de ser objeto religioso. Outra coisa, em relação à modificação das obras de arte, as estátuas. Lembra que a gente viu na Vila de Adriana, mostrei para vocês em História da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, né, de como surgiram paisagismos. A Vila de Adriana era uma vila imensa, né, um espaço enorme de banhos, né, de fontes, jardins e tudo mais. E ele utilizava o quê? Em volta desses locais de banho, né, desses jardins, as estátuas, né? E ele fala bastante dessa modificação. Qual que era o intuito, o objetivo dessas estátuas nessas obras? Era uma questão decorativista, era uma questão estética, era uma questão de endeusamento, de embelezamento e tudo mais. E isso vai para o museu e sai do contexto dele. Será que a gente chega no museu e você vai lá e vê essa estátua? Você sabe exatamente por que ele servia? Sabe? Você sabe qual que era a importância que ele tinha no contexto que ele estava inserido? Lá no jardim, lá na Vila de Adriana, por exemplo. Tá? São duas estátuas diferentes na imagem que eu coloquei, mas foi só para, né, dar essa diferenciação, para mostrar para vocês
se vocês conseguiriam distinguir, por exemplo, você vê essa imagem lá na Vila de Adriano e depois vê ela no museu. Ou você vê ela no museu, você acha que é tipo o mesmo impacto que você tem? Pelo menos eu acredito que não. A gente vê uma obra no contexto que ela está inserida, né, muito mais real, a gente consegue ter muito mais informação do que ela significava, porque você simplesmente retirar ela dali, levar a categoria de arte, levar para o museu. Então, se a gente para pensar nessas reflexões que o livro faz, a gente vê que muita coisa muda quando a gente simplesmente quer guardar tudo para nós, né, no sentido de ter para a gente ali presencialmente, para quando a gente quiser ver no museu, ela preservada, guardadinha, tudo ali pra gente e sempre a gente querendo pescar em cada período alguma obra de arte diferente. Pescar no sentido de querer abraçar alguma obra de arte, dizer que aquilo alguma, né, alguma manifestação desse período, dizer que aquilo é obra de arte, eu classifico isso aqui como uma obra moderna, isso aqui vai ser uma obra renascentista. E aí eu vou guardar tudo isso no museu e vou deixar ali para mim para a hora que eu quiser, entendeu? Ele fala bastante sobre isso. Mais uma perda, função em relação à orquestra, modificação da função primitiva. Esse Haydn, né, que era uma orquestra e tudo mais, ele era um... Ele fazia esse movimento das orquestras, ele era compositor e tudo mais. Ele compunha, na verdade, mas era para alegar o príncipe. Não tinha uma função, por exemplo, de ser orquestra como a gente tem hoje em relação a essa obra de arte. Então era uma questão de diversão antigamente. Ele estava lá tocando, fazendo as coisas para ele e tudo mais, mas era uma questão de lazer, entende? Para o príncipe, uma questão de diversão. Hoje em dia, as orquestras são tocadas aonde? Simplesmente, né? Nesses lugares, né, onde a gente vai, tem orquestra, instrumentistas, tudo mais, grandes teatros, etc. Então ele fala muito sobre essa elevação, dessa modificação de função primitiva primeiro para diversão. Hoje em dia as orquestras, quando a gente vai, a gente sabe simplesmente que a gente está indo lá pelo caráter cultural. A gente já sabe que a gente vai apreciar uma grande obra e tudo mais. Acho que dá para entender bem isso. E aí ele fala que, diante de tudo isso, a gente tem uma questão de ruído que atrapalha. Esse ruído seria o que atrapalha o nosso conhecimento da obra, né? A gente tem a obra, por exemplo, o tempo passa, o local de onde ela estava inserida foi tirado, por exemplo, como eu falei das estátuas, saem do jardim, saem dos templos de onde servia como monumento de decoração, de exaltação dos deuses, e aí vai para o museu. A gente perde a função original dela, a gente não sabe mais do que ela se trata. A gente simplesmente está elevando a categoria de arte, olhando aquilo como uma obra de arte, e aí a gente passa a atribuir nela as nossas significações. Eu acho que é obra de arte porque representa um Deus, eu acho que é obra de arte porque é algo bonito, sabe? Tipo, significações que às vezes são muito supérfluas, são muito básicas, digamos assim. E ele fala que o conhecimento, se a gente parar um pouco e estudar essa obra em todo, o local que ele era inserido, o tempo que ele foi feito, do porquê que ele foi feito, isso diminui esse ruído. Ou seja, a gente consegue entender um pouco melhor a obra. Mas com certeza, ele diz que nada seria tão significativo quanto entender a obra no contexto em que ela foi inserida e na realidade que ela foi feita. Espero que seja ficando muito claro para vocês, tá bom? Tá até me faltando voz aqui, porque acho que eu tô falando rápido, falando bastante coisa. Não tô tomando água, mas que já vai acabar também, preciso buscar mais. Em relação à sobrevivência do objeto artístico, pessoal. Essa questão da sobrevivência do objeto artístico, ela acaba sendo bem ampla, tá? Imagine que a arte, a gente não tem só objetos materiais no sentido que a gente consegue tocar, que a gente consegue sentir, né? A gente tem os objetos imateriais também, objetos não, a gente tem a arte material também, né? Que é tudo que a gente não consegue tocar, porém a gente consegue, né, entender, tem aquela manifestação ali, por exemplo, a dança é um objeto, é uma arte material, uma manifestação artística e tudo mais. Então a gente tem essas duas classificações. Essas duas, em relação à sobrevivência, a gente fala sobre o guardar para nós a obra de arte.
Se eu quero, por exemplo, preservar uma dança, um quadro, alguma coisa, eu vou ter muita dificuldade em relação a isso. Vocês conseguem entender que com o passar dos anos, por mais que essas, né, a técnica da dança, por exemplo, ela seja preservada, que as culturas continuem desenvolvendo aquilo, ela sofre alterações com o tempo. Então é algo que daqui, vamos supor, 500 anos, o jeito de, sei lá, de alguma dança típica brasileira, de alguma dança, né, o tango, por exemplo, diversas danças, eles vão ter mudanças no estilo, a gente não se preserva aquilo no estado original, perfeito, em que ele foi criado. Do mesmo jeito o quadro, com o tempo ele começa a ter as alterações, começa a ter os desgastes e tudo mais, né? Voltando ao material, falando da capoeira, que é a foto, né? Será que toda a o modo como ele foi criado, o conceito principal ele sempre é mantido, tá? Por exemplo, se ele foi criado como meio de diversão, ou disso, daquilo, e gira em torno de duas pessoas ali no meio, fazendo isso, fazendo aquilo. Não entendo muito sobre capoeira, mas enfim, falando mais ou menos sobre isso. Se são duas pessoas ali utilizando tais instrumentos, mas isso vai ter. Mas muitas coisas têm alteração, por exemplo, os passos, né? Talvez o número de pessoas que era utilizado antigamente eram muitos, eram poucos. Então, algumas coisas sempre vão sofrer alteração. Em relação, né, à sobrevivência ainda, por exemplo, a gente fala sobre objetos não, mas manifestações artísticas que não conseguem ser preservadas. O Mozart, por exemplo, ele era, né, um, um compositor e tudo mais, que ele só compunha na frente do próprio público. Então ele nunca, naquela época, né, ele escrevia alguma composição, ele nunca deixava nada registrado, então isso era uma grande marca dele. Ele sempre aproveitava, tipo, ele estava em público, ele aproveitava para compor ali. Então isso sempre gerava alguma coisa diferente. Naquele período a gente ainda não tinha, né? Antigamente a gente não tinha esses meios de gravação, de fixação de som, de imagem e tudo mais. Então não se tinha como gravar isso. E mesmo que se tivesse também, a arte também fala muito em relação às alterações que isso também sofre, tanto de gravação em relação à imagem, em relação à velocidade do vídeo, o áudio que pode variar muito de aparelho para aparelho. Então ele fala que essa reprodução também nem sempre é perfeita. Então a gente julga muito, muito mesmo isso na arte e fala aqui sobre essas obras inconserváveis, né? A gente sempre quer ter tudo para gente ali, exposto em museu, exposto nessas galerias e tudo mais, mas algumas coisas foram inconserváveis. Um exemplo que ele cita é esse do Mozart, de compor sempre à frente do público, de compor sempre coisas novas, de inventar ali de última hora, e de não ter como a gente, né, ter hoje reprodução de algumas composições dele por conta disso. Em relação à arte ainda, a gente fala de outras obras que são inconserváveis, né? Por exemplo, esse é o Happenings, que é usado, foi inventado em Nova York, né? Uma anti-arte, de anti-arte por não se julgar a arte, por ironizar a arte, por querer a renovação da arte, né? Do mesmo jeito que a gente falou sobre o anti-artista Marcel Duchamp, que provocava, falando que se tal coisa pode ser considerada arte, por que que o urinol não pode? O urinol era chamado daquela obra que era o mictório. Por que que ele não pode? Por que que a roda de bicicleta também não pode? Então ele fala bastante, bastante sobre isso. E esse happenings, então, ele é tipo uma manifestação de várias pessoas em um lugar, mas normalmente são pessoas que não se conhecem, são pessoas desconhecidas, que se encontram por acaso. É um movimento, por exemplo, que marca, vamos supor, marca o encontro ali, se encontra aquele horário, e começam a fazer, tipo, gesticular, fazer coisas que, né, coisas irracionais, coisas que vêm na cabeça, coisas que não se podem repetir também, normalmente. São pessoas que nunca mais vão se encontrar de novo. Eles utilizam bastante, tipo, o público que está ali. Então, por exemplo, a própria, digamos, plateia, as pessoas que estão ali olhando aquilo com estranheza e tudo mais, também são convidadas a participar daquele movimento, né? É isso que torna o, o ato em si do happening, de ser arte, de não poder acontecer de novo, de não se repetir.
essas pessoas começam a fazer coisas, digamos, nada a ver, a inventar esses atos, essas ações irracionais. Por exemplo, nessa foto que eu coloquei para vocês, várias pessoas, tipo, a mulher pulando no pneu, tipo, sabe, pulando de um pneu para o outro, numa sala, pessoas sentadas ali observando, conversando, tipo, né, qual que é o intuito de uma pessoa estar sentada em cima de um monte de pneu, não uma, mas várias, em cima de vários pneus, observando ou conversando ou mantendo contato, tipo, não faz sentido algum isso, né? São atos racionais. E ou depois outras duas pessoas conversando enquanto uma mulher está pulando sobre os pneus, entende? Tipo, são atos inconserváveis, né? Como eu falei, a gente não utiliza também gravação, isso e aquilo, nesses movimentos, mas mesmo que utilizasse, voltamos à questão de que não seria preservado com tanta convicção, com tanta originalidade e tudo mais, porque não é uma reprodução exata. As imagens mudam conforme o tempo, a gente perde cor, os aparelhos não reproduzem corretamente a imagem, varia muito de aparelho para aparelho. Então você não vai ver isso de novo se repetindo, é uma coisa que acontece ali, acaba ali e pronto. É só uma manifestação. É uma anti-arte, porque foi considerado como um processo de reflexão também. Se tal coisa é considerado arte, por que isso não? Então, é um movimento que tenta, né, transgredir e renovar essa cultura de arte, do que é arte. E aí a gente tem uma reflexão do Jean Renoir, também um artista, né, filho de um pintor francês muito famoso, que ele pergunta: será que toda obra não é provisória? Né? Em relação à sobrevivência desse objeto artístico, dessa questão de que a gente quer preservar, restaurar e manter tudo ali pra gente. Mas será que tudo não é provisório? Por mais que a gente tente, sabe? Será que tudo não acaba? Ele faz uma comparação, por exemplo, falando que o Partenon, que é esse primeiro edifício grego, a gente sempre que fala de Grécia lembra dele, ele fala que será que isso não tem a mesma é tão provisório quanto uma folha tipo, de jornal que foi feita ontem, por exemplo? Será que tudo não vai se acabar no final? Essa reflexão que ele faz do porquê que ele faz isso. Ele fala que tudo acaba, que as coisas não duram para sempre. A gente pode tentar, por exemplo, no Partenon, colocar cimento na coluna, tentar reconstruir os tijolos, tentar acrescentar cimento, concreto, isso e aquilo, para manter essa obra viva por mais 100, 200, 500, 1000 anos. Pode ser até que ela viva, mas um dia ela vai acabar, entende? Se a gente olhar, por exemplo, nessa foto que eu coloquei desse templo grego, a gente consegue perceber o quanto tipo, as pedras já estão, né, acabadas, esses pedaços de mármore caídos no chão, quanto esse edifício já está diferente do que a gente imagina que ele fosse no começo. E ele fala que por mais que a gente tente preservar, restaurar e fazer essas coisas, essas questões e tudo mais, a gente nunca vai conseguir deixar a obra o que ela era original, porque isso não é inalterável, não tem como a gente fazer isso. A gente jamais vai entender a significação que ela foi, a importância que ela teve e o que ela era no contexto em que ela foi criada. Então ele meio que julga isso de a gente querer sempre preservar essas coisas, manter sempre essas obras para a gente, ao invés de entender que a obra ela não é uma questão material. A gente precisa entender o quanto ela foi importante, entender a história, entender as evoluções e tudo mais, mas não em si querer criar essa coisa de objeto material de que ele precisa estar ali para a gente, de que ele precisa ser para a gente, né, algo eterno, duradouro e tudo mais. Ele fala que a gente tem que aceitar esse desgaste da obra. Outra coisa que podemos falar, deixa eu ver, da mesquita. Coloquei essa mesquita também africana, né, de arquitetura africana, para falar sobre o barro, né, ela era construída de barro, madeira. Então, o que acontece com essa mesquita? A gente já tinha falado que essas construções, elas eram bem frágeis, né? Não resistiam ao tempo. Hoje a gente consegue ter uma representação do que foi essa mesquita, porém num contexto, né, muito diferente. Ela já foi recriada, diferente no sentido de que ela acaba sendo uma representação do original, mas ela já foi construída por volta de 1800, então ela não é original que a gente tem ali. A gente não sabe como foi o desgaste, a gente não sabe como foi os processos. A gente sabe que ela é uma arquitetura frágil, sabe que
algo que sofre muito com as intempéries do tempo, né? Sofre com chuva, sofre com vento, então tem toda essa questão. Porém, a gente tem ela ali reconstruída para a gente, né? Depois de anos e anos e anos e séculos, foi reconstruída, só para a gente ter aquilo ali preservado para a gente. Mas será que a gente consegue entender, né, o que ela foi naquele período e tudo mais? A gente sabe que um dia ela vai acabar, a gente sabe que um dia ela, né, não vai mais existir, porque independente de ser de mármore, de ser de pedra, de ser de cimento, de concreto, de qualquer coisa, um dia tudo acaba. Essa é a reflexão que esse Jean Renoir faz. Então, tudo um dia vai acabar, por mais que a gente tente ficar reconstruindo e reconstruindo essas coisas, a gente nunca vai entender a importância dessa obra no período em que ela foi construída. Outro problema que a gente tem, que a gente enfrenta muito, né, nessa questão de querer manter essa obra para a gente ali, se para nós. A obra em si, mantida ali, para ela ser conservada, ela precisa passar por esses processos de restauro, de preservação. Então, para que isso aconteça, né, que a gente tenha ali sempre uma representação, a gente faz o quê? Contrata um conservador, contrata um restaurador, ele vai usar as técnicas, as melhores técnicas que ele tem em mente, que ele já aprendeu, que ele estudou e tudo mais, para fazer esse processo de restauro, e vai utilizar isso de uma maneira de, né, buscando a originalidade da obra, como ela foi feita para resgatar esses processos originais. Por exemplo, com o tempo a obra começa a escurecer, começa isso, começa aquilo. Então ele tenta buscar isso. O livro cita um exemplo, por exemplo, de que essas restaurações, elas, muitas e muitas vezes, elas colocam tipo a vida da obra em risco. Por quê? Porque elas acabam produzindo um falso artista, acabam tipo transformando a obra de uma maneira que ela é totalmente diferente da inicial. Ele cita, por exemplo, um exemplo de um restaurador que vai lá e vai fazer uma restauração de obra e aplica verniz naquela obra. Perfeito, ele aplicou verniz. Com o tempo, esse verniz começa a manchar um pouco a obra, a pintura. Então, o que acontece? Vem um outro restaurador para fazer uma outra restauração e ele retira esse verniz. Esse verniz é algo tipo, super fixo na obra. Então, ao retirar esse verniz, ele vai tirar o glacis. O glacis era uma pintura utilizada na obra, por exemplo, para dar transparência, translucidez nessa pintura, por exemplo, para fazer vidro, né, para fazer água. Então, ele era utilizado para dar brilho. Aí, digamos que esse segundo restaurador foi lá e tirou o verniz, tirou o glacis. E ele faz um questionamento. Será que o pintor ele queria que a obra dele fosse vista assim? Né? Será que era esse o efeito que ele queria dar para a obra dele? E tirar esse glacis, esse efeito e tudo mais, alterar a obra que ele fez, né? Será que era assim que ele queria que essa pintura fosse vista? Digamos, inacabada, porque retirou o que ele tinha feito? Será que era isso que ele queria? Então a gente sempre tenta, né, fazer alguma coisa para preservar essa obra ali, só para tê-la para a gente como representação de tal período, né? Colocando ali um museu, levando a categoria de obra de arte, querendo que ela exista para sempre, sempre, sempre. Porém, a gente tem que saber que um dia tudo se acaba, né? Nada é duradouro, nada vai durar para sempre. Então, ele fala bastante sobre isso. Coloquei alguns exemplos aqui de restaurações, né? Umas que foram muito ruins, outras foram menos, outras que estão mais ok, mas sempre, né, verificando isso. Por exemplo, esse antes, né, de como estava a obra, escura e tudo mais, uma pintura mais âmbar. Aí a segunda, né, depois, após a restauração, só um momento. Desculpa, pessoal, era meu celular, eu esqueci de colocar no modo voo, mas enfim, depois ele fala sobre após a restauração, né, olha como as coisas ficaram mais vivas, sabe? Vocês conseguem enxergar esse efeito da iluminação sobre o corpo e tudo mais? Entende? Tipo, como que isso muda a obra? Será que ela era assim antigamente, sabe? Porque eu não sei se vocês têm essa noção, mas muitas vezes quando as obras são, né, restauradas e tudo mais, o que as pessoas fazem é pintar novamente. Elas, tipo, tentam chegar nas mesmas técnicas que eram usadas antigamente
e, né, se pinta, se usa tinta de novo ali, às vezes alguma tinta ou a mesma técnica utilizada para pintar isso antigamente e tudo mais, para recompor essa obra. Então olha o contraste que deu entre o antes e depois dessa obra, entendeu? Mais uma, né, a primeira obra, o antes, a gente tem esses limites, né, definidos, tem as linhas e tudo mais, consegue enxergar o olhar da mulher ao fundo, a outra. E na segunda, a moça parece que tá com o olho fechado, né? Se ela pintou, parece que ela pintou errado, entende? Tipo, essa diferenciação. Olha a sombra, como é muito mais marcada na primeira obra, olha na segunda, né? Como tem muito mais luz nesse quadro. Então tem toda essa questão de tudo que a gente faz para se preservar o objeto artístico. Mais uma, esse é um caso que vocês devem até achar que é meme, que não é real, mas é, né? Primeira vez que eu vi isso também até achei que fosse mentira. Essa obra do Etchon. O que acontece com essa obra é que ela, né, foi pintada em si a primeira vez, figura de Cristo e tudo mais. E o segundo é o estado dela desgastado, né? Foi retirada da pintura velha, né? Pintura que não ia conseguir ser aproveitada, aquelas escamadas e tudo mais, pintura. E aí foi passado por uma restauradora que ficou responsável por fazer essa pintura, esse restauro, entregar a obra em perfeitas condições para o museu. Ela acabou com a pintura e desfigurou tudo. O terceiro, né? A terceira imagem é o resultado da obra. Então, falando sobre a sobrevivência do objeto artístico, olha como que a gente, né, às vezes coloca uma obra ao desfiguramento total, a esse reconhecimento, a gente não reconhece mais a obra como que ela era inicialmente, sabe? Algumas restaurações são muito duvidosas, então a gente fala que ela acaba produzindo uma coisa falsa, né? Se falso artístico, não era isso que a gente queria. Então, sempre nesse intuito de querer preservar essa obra pela vida inteira e tudo mais, a gente acaba também criando essas restaurações duvidosas, coloca essa obra nesse processo perigoso. Mais uma vez aqui, falando sobre a obra inicial, né, a aplicação do verniz, depois a perda do glacis, a obra ficou mais clara e tudo mais, mas vocês conseguem ver que na primeira imagem tem um efeito um pouquinho mais transparente, né, esse efeito mais translúcido e tudo mais, dado por conta desse brilho equilibrado. Na segunda a gente tem uma iluminação mais forte, né, a retirada talvez do verniz acabou dando muito mais luz na obra, e talvez também o reforço da pintura. Então a obra muda e é o que a gente fala, será que o pintor ele queria ver a obra nesse estado que ela está? Entende? Ou será que era o intuito dele querer que ela envelhecesse, que as pessoas vissem ela, né, no seu processo, tanto tipo desde quando ela foi criada até o processo em que ela vai se acabar. É, outra coisinha, pessoal, que eu tinha falado para vocês sobre as técnicas de restauro, né? Quando alguém vai fazer isso, né, uma dica para caso vocês, sei lá, se especializem nessa área depois, é que o restaurador ele tem que usar as melhores técnicas que ele conhece, mas porém ele sempre tem que estar se atualizando e tomar muito cuidado com isso, porque muitas dessas técnicas que são utilizadas, elas podem tipo danificar a obra ao longo do tempo. Então pode ser que hoje a técnica seja maravilhosa. Daqui 20 anos, daqui 100 anos, por exemplo, isso pode acabar com a obra. Isso pode destruir ela, desfigurar, pode criar aquela imagem, pode acontecer tantas, tantas coisas, entendeu? Então, para quem trabalha com isso, é um trabalho bem arqueológico, é um trabalho, né, de muito cuidado, de muita precisão, de pensar em cada coisinha que você está fazendo. Outra coisa, uma curiosidade acaba sendo, né, em relação às estátuas, os templos gregos que a gente falou, que eram feitos como uma divindade, né, endeusamento desses deuses. Hoje a gente sempre lembra dele nessas brancuras, né, nessa cor de mármore, nessa coisa branca, nesses tons claros e tudo mais. Mas sim, vocês acham que eles eram brancos hoje? Deixei até o questionamento. Aí, vocês acham que eles eram brancos como hoje, como a gente vê? Eles não eram, tá? Tipo, contando para vocês agora, essas estátuas eram coloridas porque elas eram feitas também com forma de comemoração. Então, lembra que eu falei para vocês que eles tinham vencido as batalhas, eles estavam encorajados a passar muito tempo ao exterior, a mostrarem, né, vitória, olha, estamos aqui, vencemos e tudo mais. Eles eram corajosos naquela época. Então, eles faziam o quê? Como eles comemoravam muito, era um povo
de, digamos, festeiro, né, que gostava de bastante socialização, eles faziam essas estátuas coloridas, né, como meio de comemoração. Porém, se tinha dificuldade de manter essa cor, pois a gente não tem essas estátuas nas cores que elas eram, e a gente também não vai conseguir chegar, porque, né, não se sobrou resquício sobre isso, que cor que era a estátua, né, como que ela era pintada e tudo mais. Passou, né, só era, não é mais. Então a obra tem vida, nem tudo a gente consegue preservar perfeitamente, assim. E aí também temos as obras mais, né, menos, menos estáveis, que a gente. Deixa eu dar, só dar uma olhadinha. As obras menos estáveis, né, também que a gente tenta preservar em relação à literatura, ao cinema, à dança. Como eu falei para vocês, a dança livre, por exemplo, é uma forte um forte exemplo em relação a isso, de que não tem muita estabilidade do que a gente pode preservar. Vamos dizer que a gente preserve alguma dança hoje, daqui 100 anos, né, imagina quantas pessoas que vão fazer aquele processo, isso, aquilo, aquele tipo de dança, vai acrescentar alguma coisa, vai tirar outra. Então, ela é mutável, né? Ela muda, não é algo fixo, firme. Se não é uma mesma coisa, por mais que esteja gravado, lembra que eu falei para vocês? É, digamos que um cinema dos anos 70 a gente pega e vai reproduzir hoje. Será que é a mesma cor que ele reproduz hoje é a mesma cor que a mulher usava no vestido daquela época? Entende? Tipo, essa questão. Talvez muita coisa pode mudar. Às vezes era um VHS, vamos reproduzir isso hoje, sim, mas às vezes o reprodutor de VHS, ou se você vai passar aquilo num formato digital, a velocidade não é a mesma. Não é a mesma nem de em relação, se a gente pensar de imagem, tá? De reprodução da imagem, quanto de áudio e tudo mais. Então a gente tem muita dificuldade em relação a isso. Não é a mesma obra que era reproduzida, né, naquela época e tudo mais. A obra muda, ela é imutável. Ela é mutável. Em relação à literatura, quando a pessoa vai, né, restaurar uma obra de literatura e tudo mais, ela pega o quê? Vários fragmentos, que são esses pedacinhos que vocês estão vendo aí desse texto, junta ali naquilo e ele vai, né, ficar diante de vários originais que ele vai montar. No final, ele vai fazer o quê? Ele vai deduzir um texto do que ele supõe que aquilo seja o original. Então, ele vai definir aquela obra ali. Eu montei isso, eu montei isso, eu montei aquilo. Ele vai criar um texto final em relação àquilo. Porém, vamos dizer, também pode acontecer ele ter pego uma parte que era de um outro lugar e ter colocado ali porque se encaixava, mas isso ser de um outro contexto. Então, ele também pode inventar uma coisa, né? Não é alguma coisa estável assim. Vamos ver mais uma coisa. Música, né? Por muito tempo, igual eu falei para vocês, tem o Mozart que, né? Ele não escrevia as composições dele, as partituras, tudo mais. Naquela época também a escrita era muito dificultada. Vamos pensar em relação a isso, né? Não temos uma escrita tão definida como hoje, mas em relação àquela época não era preservável. Porém, com a partitura, né, tornou-se algo, né, mais estável, que eu consigo reproduzir a mesma partitura daqui 100, 200 anos, vamos pensar assim. Porém, temos um problema, né? Muitos instrumentos eram o que utilizados naquela época, hoje não são mais do mesmo jeito que muitos vão ser hoje e não vão ser futuramente utilizados. Então, também tem essa perda de instrumento, a perda do som, né? Não é a mesma coisa. O balé, né? Um outro exemplo. Ele é estável também por ter esses movimentos padrões, mas também pode sofrer algumas pequenas alterações. Mas como ele sempre tem, como ele é muito padronizado, então ele é um pouquinho mais estável do que esse modo de dança livre. Vocês conseguem diferenciar? A dança livre ela acaba sendo mais, vamos dizer, dança de rua, isso, aquilo são movimentos livres. O balé não, ele já é algo mais fixo, mais concentrado naquilo ali, em determinados movimentos, segue uma repetição. Entende? O teatro também, a gente pode citar tipo, vários atores, cantores e tudo mais. Imagina o quanto eles, né, cantavam antigamente e tudo mais. Digamos, até na época desses templos gregos. Quantas pessoas chegavam à entonação, por exemplo, que hoje a gente jamais vai, né, saber como chegar lá. Porém, hoje, né, com o teatro, a gente tem essa questão de que, assim, a gente conhece o texto do teatro, a gente conhece, às vezes, como ele é produzido e tudo mais. Toda essa questão que envolve o teatro, o complexo teatral, a gente conhece. A gente não sabe como vai ser a questão dos atores, como que eles vão reproduzir aquelas coisas, como que eles se reproduziam antigamente. A gente não tem
um, um arquivo de como eles faziam isso. E a gente nunca vai ter. Do mesmo jeito que hoje, né? Eles falam que antigamente um, um teatral, né, um artista, um ator, ele reproduzia, por exemplo, um espetáculo cantando. Então, tipo, ele ia falar sobre, vamos supor, uma novela de hoje em dia. Ao invés de falar uma novela conversando do mesmo jeito que eu tô com você, de representar um ator, uma novela conversando, ele não, ele cantava, sabe? Ele recitava as falas, os poemas e tudo mais. E ele fala que hoje em dia a gente jamais vai conseguir reproduzir isso. Uma, por não ter conhecimento sobre isso, e duas, por achar que aquilo era uma cultura daquela época, que essas pessoas faziam isso diante, né, da cultura delas, do que elas tinham aprendido, de como elas viam, né, esse contexto teatral, essa arte e tudo mais. Hoje não se faz mais isso, entendeu? Nem vai se fazer. Mesmo que a gente arrumasse atores para isso, eles não chegariam a esse nível. Quadros de Vermeer. A gente começa a falar agora sobre o falso, né, sobre essa produção de falso artístico na arte. O que acontece, pessoal? Essa questão do falso é exatamente o que vocês devem estar pensando. Essa produção de obras falsas e também as restaurações que eram muito duvidosas. Então a gente fala que isso produzia uma obra falsa que não era o que a gente queria. Lembra das obras reconhecíveis que eu mostrei para vocês? Essas obras, elas... Peraí, ver se eu acho um pouquinho de água aqui. Essas obras, elas eram... vou contar para vocês o caso desse Vermeer. Esse Van Meegeren, ele simplesmente era um falsificador de obras de arte. Após a Segunda Guerra, o que aconteceu? Estava muito em ênfase, tipo, essas obras de arte, elas serviram por muito tempo como meio de investimento. Hoje o povo investe em casa. Antigamente eles investiam em obra de arte, que era algo que se valorizava muito. Então, esse Van Meegeren, ele passou a falsificar a obra de arte. Ele pegava, tipo, ele sabia que o que valia muito era a assinatura de um pintor, então ele ia lá, pintava uma obra de arte, às vezes igual a que o pintor, né, tinha deixado famosa, ou então pintava baseado nas técnicas que o pintor utilizava, criava algo novo. E aí ele ia lá e vendia isso para os alemães naquela época, e vendia como uma obra, por exemplo, do Vermeer ou de um outro artista que era super conhecido, tipo, vamos supor, Michelangelo, ou isso e aquilo. Então, isso acontecia muito, muito mesmo. Aí, né, como essa obra tinha sido assinada por um pintor que era muito famoso, mas ela passava a valer muito, muito dinheiro mesmo. E aí ele foi preso, né? Após o segundo término da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, começaram a denunciar essas coisas, né? Olha, eu comprei uma obra, mas aí o pintor fala, não, mas eu não pintei isso, essa obra não é minha, ou alguma coisa assim. Aí foram atrás, né? Quem será que vendeu? Descobriram que esse Van Meegeren. Esse Van foi preso. E aí, dentro da cadeia, eles, tipo, perguntaram, tipo, mas como você fez isso? Não sei lá o quê, né? De onde você, por exemplo, roubou algumas obras e tudo mais. Ele, não, né? Não roubei, não fiz nada, não sei lá o quê. Essas obras fui eu mesmo que pintei. Aí eles acharam o quê? Que esse, né, esse falsificador, ele estava mentindo para encobrir a pena dele, para diminuir. Mas fui eu que pintei, eu sou, né, espertão, tenho noção das suas técnicas, eu vou diminuir minha pena em relação a isso. Mas não, ele estava falando a verdade mesmo, era ele que tinha pintado, ele que tinha tido essa ideia de falsificar essas obras, de ele mesmo aprender essas técnicas, por ser bom pintor, falsificar e vender isso por um bom valor. Então ele conseguiu só comprovar que era ele mesmo, porque ele pediu tela e tinta dentro da prisão e pintou um vermelho igualzinho ao que o outro pintor tinha. Aí realmente comprovaram que ele realmente era um falsificador, que ele mesmo que pintava, que ele não tinha roubado nada e tudo mais. Aí, em relação a essa questão da falsificação que eu falei para vocês, tem uma frase do Bernard Berenson que ele fala que 90% dos quadros que a gente vê no museu, eles são falsificados. Falsificados por duas questões. Uma, por conta desse restauro que é mal sucedido, né? Que eu falei para vocês que o povo vai lá, aplica verniz, tira o glacis, a obra fique reconhecível e tudo mais. E a outra segunda questão seria por conta dessa mistificação que já é quando a pessoa mesmo, né,
O Van Meegeren pintava os Vermeer igualzinho os quadros que ele tinha. Essa segunda suposição de mistificação muitas vezes acontece de ser muito, muito falsa mesmo e não vai nem parar em museu, tá? Mas acontece também de parar, tem exceções. Quando acontece essa questão da... Né, muitos casos de mistificação também eu coloquei até em autenticidade. Vamos supor que o pintor morreu. E aí esse pintor morreu, mas ele deixou um quadro pintado, né, e vendeu há muito tempo atrás para tal pessoa. Essa pessoa sabe que esse quadro, por exemplo, esse pintor, né, ficou famoso, foi valorizado, mas ela quer vender aquele quadro, quer valorizar ela, né, vender para um museu, alguma coisa assim. O que ele tenta? Ele tenta a autenticidade daquele quadro, porque ele não tem nenhum documento que comprove que foi tal pintor que fez aquilo. Ele não tem nenhuma comprovação disso, ele não tem nenhum documento, ele não tem assinatura no quadro, tem nada. Então ele tenta que através de um perito, de um historiador, de um crítico, provar que aquele quadro é pintado né, por tal pintor. Aí ele tenta esse certificado de autenticidade. Comprovado essa certificação de autenticidade, esse quadro recebe uma etiqueta. Por exemplo, esse quadro é atribuído a Rembrandt, esse quadro é atribuído a Michelangelo, esse quadro é atribuído a tal pintor ou artista. Beleza, pintado isso, né, atribuído esse negócio, essa etiqueta, esse quadro vai para um museu, vamos supor. Chegando lá, o conservador do museu faz o quê? Afirma com toda a convicção que ele pode ter de que esse quadro é pintado por um Michelangelo, esse quadro é pintado né, por um pintor famoso. E às vezes não é. Ele só é atribuído a tal pessoa. Mas aí ele já conquista aquele valor, né? Porque ele é atribuído a tal artista que é famoso, tal pintor que é famoso. Aí ele já atribui o valor. E aí chega lá, né, o conservador do museu, o dono do museu, faz o quê? Expõe com total convicção, com toda a certeza do mundo que aquele quadro é pintado por tal pessoa. E a gente vai lá e adquire o quê? A gente vai ao museu e tem aquela certeza de que aquele quadro realmente é um Michelangelo, aquele quadro é realmente, né, uma obra de tal pintor, e às vezes não é, que às vezes foi pintado, né, vamos supor, por um Van Meegeren, que era um cara que pintava quadros incríveis, tipo, falsificava de uma maneira, né, exemplar, e aí às vezes pode acontecer de ser atribuída a um tal artista, que às vezes não foi. Muitas vezes essa autenticidade também ela é conformada pela própria família, que conhece as técnicas do pintor, ou também pode ser confirmada tipo, por amigos, por pessoas próximas desse pintor que no caso faleceu. Por muitas vezes também esse certificado de autenticidade é muito bom, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo dessa Vênus nesse quadro. Ele foi pintado originalmente pelo Giorgione, mas ele foi atribuído a um outro artista antes. Então essa atribuição, essa peritagem, né, para atribuir esse certificado de autenticidade, graças a ele, um outro artista tipo, reconheceu, falou, não, isso daqui não é de fulano, tipo, vocês estão enganados. Essa obra aqui é do Giorgione. Eu conheço, eu vi ele fazendo tudo mais, isso aqui é de tal jeito, não é desse pintor, precisamos rever isso. Estudaram isso através de uma peritagem, né? E aí atribuíram essa arte ao pintor original, que era o Giorgione. E então, tipo, por mais que essa questão do certificado de autenticidade às vezes falhe, muitas vezes também ele é muito bom para identificar essas questões. E voltando a um outro assunto, falando, tipo, entrando num outro capítulo, já falando do que é o supérfluo. A partir de agora a gente vai mudar totalmente, tá? Do que a gente estava falando da arte, a gente estava falando em relação a esses quadros de falsificação e tudo mais. Aqui a gente já começa a falar do que é o supérfluo na arte, do que a arte precisa, de que uma obra precisa para ser considerada arte. Coloquei dois exemplos. Uma faca e outra faca. A primeira, digamos que é uma faca, né, que a gente utiliza em casa e tudo mais, né, tem o cabinho ali da faca, tem a lâmina de corte e tudo mais. Nada demais. O livro fala que para um objeto a gente considerar obra de arte, ele precisa exprimir o amor, a dedicação que a gente está dedicando naquele objeto para ele ser considerado obra de arte. A máscara africana, por exemplo, tem isso, né? Imagina que quando eles fazem uma máscara africana, eles fazem aquilo oferecendo aos deuses dele, né? A religião deles. Então eles dedicam tempo,
fazem com todo carinho, com todo amor, com toda fé e tudo mais, para que aquilo fique um objeto perfeito, certo? A faca, o livro fala exatamente isso, que para um objeto ser obra de arte, ele precisa ter, né, aquele amor exprimido ali, aquela coisa que você fala, nossa, isso daqui foi, né, feito com cuidado, com dedicação, foi algo trabalhoso, foi algo que a pessoa, né, fez com total dedicação e amor por aquilo. Então eu coloquei duas facas. A primeira ele fala, por exemplo, uma faca para gente normal, uma faca, né, com cabo, lâmina, corte, tudo mais, nada demais. A segunda, uma faca que talvez possa ser considerada obra de arte, porque ela já tem esse supérfluo, né? Essa questão do embelezamento ali, as coisas ali são muito mais trabalhadas. Imagina tipo o trabalho que deu para se esculpir um cabo em relação a isso, ao trabalho que se deu para esculpir essa lâmina, né, em curva e tudo mais. Então já tem essa questão. Ele fala que se para gente, né, é, a faca, por exemplo, é um objeto útil, para a faca ser arte, ela tem que ter o supérfluo, tem que ter essa característica nela, essa, digamos, decoração. Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é um saldo que foi feito por Rei Francisco, né, o primeiro, que foi feito por esse Benvenuto Cellini, em 1540. É um saleiro, pessoal. E o que vocês acham que para ser um saleiro, por exemplo, precisava disso? Entendeu? São dois deuses ali, tá? Netuno e Ops. E ele foi feito por esse rei Francisco. Esse artista falou que ele ia fazer um saleiro diferente de todos os outros, que ia fazer um saleiro, né, incrível, maravilhoso e tudo mais. Então, né, é levado à categoria de arte. Por quê? Porque possui esse supérfluo, possui digamos, coisas que a gente não precisa. Para ser um salário normal, a gente precisaria do quê? Só um recipientezinho ali, né, os furinhos para cair o sal e um pimenteiro também. Nada demais, não precisava né, de toda essa ornamentação, de todo esse trabalho supérfluo, né, que acaba por transformar isso em uma obra de arte. Então a gente fala muito que o supérfluo é esse trabalho, né, esse amor, essa dedicação, essa questão aplicada ao objeto que até então era útil, né? E que, né, a gente como vai falar agora, perde a sua função primitiva, né, que era ser uma faca, por exemplo. Se a gente leva a categoria de arte, lembra? Eles perdem a sua função inicial, que era de ser faca de corte, para ser só apreciado como obra de arte. Aqui a gente fala sobre os dois meios de registro. A gente também trata isso no livro, falando que existem dois meios da arte se manter como arte. A primeira, pessoal, a gente pensa que a cruz ela foi criada como né, por meio da religião, do cristianismo e tudo mais, como um oferecimento, uma representação, né, divina e tudo mais. Então, antes de ser, por exemplo, arte, a cruz ela foi criada como, né, representação religiosa, certo? Então ela se manteve como isso. Porém, a cruz ela passou a ser o quê? Ela passou a ser obra de arte, objeto comercial. Então, ela se mantém hoje, por exemplo, a gente vê em crucifixos, né? Crucifixo, objeto dentro de casa, né? De função religiosa. Então, ela aparece em diversos meios como, né? Como essa obra de arte, por meio dessa comercialização e tudo mais. Então, ela se mantém ali, né? Ela mesma sendo representada, ou porque uma pessoa é católica e quer manter, né, um objeto daquele em casa, vai lá e compra, decora e tudo mais. Então ela se mantém dessa maneira. Ele fala que o segundo meio de se manter é quando, no caso aqui eu coloquei uma foto da direita, é uma orquestra. Então lembra que eu falei para vocês que antigamente as orquestras elas eram muito bem, né, lotavam-se aquilo, tipo, primeiro ela foi feita para, né, divertir o príncipe, mas depois a questão dos teatros, tudo mais, os anfiteatros, tudo mais, as pessoas lotavam aquelas 55 fileiras, tudo mais. Iam lá por quê? Por diversão, certo? Hoje em dia, quando a gente vai numa orquestra, a gente vai sabendo que a gente está indo num ato cultural, está indo a apreciar uma obra de arte, a gente não está indo lá por diversão exatamente, entendeu? Então, o que acontece é que antigamente, a orquestra conseguia se manter, assim como a cruz, por nesse meio do comércio, ela se mantinha por si mesma, né? As pessoas iam lá apreciar e tudo mais. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, a orquestra só funciona, só sobrevive
graças a investimentos do Ministério da Cultura, né, a investimentos de empresas privadas e tudo mais. Ele fala que se a gente tirar, por exemplo, esses investimentos que a gente pega de outros terrenos, tipo o Ministério da Cultura, dessas empresas privadas, essas instituições que apoiam esses movimentos culturais, ele fala que a orquestra ela vai desaparecer. Porque é um movimento que precisa de muito investimento. Imagina quantos instrumentos a gente precisa ali. Imagina quantas pessoas precisam para se manter um local desse limpo. Imagina toda essa infraestrutura, entendeu? O valor que a gente tem para manter isso. O público que a gente tem, que gosta de ir numa orquestra hoje, não consegue manter isso. Então, se a gente tirar esses investimentos do governo federal, estadual, do Ministério da Cultura, né, da Educação e tudo mais, a gente perde essa questão e faz com que a orquestra desapareça. Então, ele se mantém assim hoje, graças aos investimentos. E aqui a gente começa a falar sobre o mercado da pintura. Como que esse mercado da pintura, mudando já também, né, totalmente de assunto, como esse mercado da pintura, qual foi a história dele e como ele se manteve até hoje. No começo, né, muito tempo atrás, quando começaram essas obras de arte comercializadas, elas eram feitas primeiro pelo artesão e a venda era feita diretamente pelo pintor e pelo cliente. Então, o cliente falava, eu quero uma obra de arte tal, ia lá e pintava. Porém, esse comércio começou a crescer. Quem encomendava essas obras normalmente eram pessoas, né, nobres, eram as igrejas, né, palácios, os imperadores, reis, príncipes e tudo mais. Eram essas pessoas com grande poder aquisitivo que encomendavam essas obras. Porém, para se encomendar essas obras, para fazer a compra delas, você também precisava entender muito essa questão histórica. Lembra que eu falei para vocês que essas obras elas tinham uma questão de valorização, né? Então elas eram muito valorizadas. Porém, você precisava saber em qual terreno você estava investindo, dizendo assim. Qual que era o melhor para se investir. E aí, a partir disso, surgiram os marchands, que eram esses comerciantes de obra. Era quase uma terceirização. O que acontecia? Tinha o imperador que queria a obra. Ele pegava o marchand, que era uma pessoa próxima a ele, que ele confiava, que sabia desses conhecimentos, que conhecia, né, esse lado cultural, sabe, esse lado artístico, que sabia onde investir e tudo mais, e escolhia o marchand que ia lá e encomendava a obra com o pintor, que fazia essa encomenda. Aí, né, esse em si era o conceito do marchand, era uma pessoa, né, no meio ali que intermediava a compra da obra e que garantia pro imperador, para a pessoa nobre, para o palácio, para a igreja, para essas pessoas assim. Porém, o marchand também foi evoluindo, e eles começaram a fazer o quê? Garantir a venda de todas as obras dos pintores. Então, eles criaram um monopólio em relação a isso. Por exemplo, o tal pintor era muito bom, ele fabricava tipo, obras exemplares, obras maravilhosas, que eram super valorizadas e tudo mais. Então, ele chegava no pintor e criava um monopólio em relação a isso. Chegava nele e falava, olha, tudo que você produzir aqui, eu garanto a compra. Ele comprava aquilo e revendia num valor muito maior. Então, né, tinha uma supervalorização em relação à obra do pintor para ele, mas o pintor acabava recebendo muito menos, porém o pintor também tinha a garantia da venda de todas as obras e também a gente vai ver futuramente que ele era motivado a sempre produzir coisas novas. Então isso criou um mercado muito grande também da arte, muito valorizado, sempre inovado, sabe? Tipo, mas só a gente vai falar também para vocês que nunca se inovou tanto na arte quanto agora. Um momento, pessoal. Pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês, tá? Acabei cortando o vídeo porque o Rafael, o coordenador, entrou em contato comigo, né? Ele me ligou. A gente fez uma reunião agora há pouco para decidir algumas coisas de TCC, de uma outra turma. Então, peço desculpa, a gente vai retomar a aula a partir de agora, tá bom? Vamos lá. A gente começou a falar sobre o valor né? A gente estava falando sobre os marchands, esqueci que fugiu aqui. Mas enfim, então, os marchands eles eram os comerciantes, então, né? Que faziam essas encomendas para pintor, porque eles entendiam como que funcionava
qual que era uma obra que tinha mais valor, qual era a obra que, né, um pintor bom, qual que era, tipo, o melhor pintor, os melhores artistas para ele escolher, para então comprar essa obra e destinar essa obra para então os encomendadores, né, os clientes em si, que seriam os reis, os príncipes, as igrejas e tudo mais, que eram as pessoas que forneciam trabalho para esses artistas. Um exemplo, comecei a falar para vocês também de quando os marchands eles começaram a fazer as próprias exposições e galerias. Então, o que eles faziam? Eles criavam um monopólio sobre, né, essa produção do artista. Ele garantia que todas essas obras seriam vendidas. Tudo que ele produzisse, ele compraria. E aí ele estocava essas obras. Estocando essas obras, ele tinha um poder muito grande, sabe? Como eu falei para vocês, eles tinham, naquela época, a obra, pintura e tudo mais, ela era um investimento que as pessoas faziam. Então, tipo, ela comprava e isso valia, tipo, muito dinheiro depois de anos e anos. Principalmente quando o pintor vinha a óbito. Se, por exemplo, o pintor falecia, a obra se valorizava muito, muito mais mesmo. Independente de quem fosse, tá? Independente de ser famoso ou não. Se o pintor fazia quadros bonitos, já estava inserido nesse meio artístico e tudo mais, não estava sendo muito famoso. Mas se ele chegava a óbito, aí sim aquela obra subiu um valor assim muito considerável. Enfim, quando ele morria e não tinha uma assinatura no quadro, não tinha nenhum documento, ele precisava confirmar essa autenticidade. Aí a gente vai para aquela certificação de autenticidade que eu falei para vocês. Recorre-se à família, a peritos, a críticos, historiadores, enfim, a todas as pessoas que possam analisar essa obra, as técnicas que elas foram pintadas, né, utilizadas e tudo mais, para reconhecer se isso era de tal pintor ou não. Garantido a autenticidade, atribui-se esse quadro a tal artista, né, a tal pessoa, um exemplo é Michelangelo, e essa obra, então, é só por estar atribuída a alguém, digamos, assinado, ter documentação assim, ela já era super, super valorizada. A partir disso, né, depois, futuramente, a gente vem aquele caso que o Jean Renoir tinha falado da nossa falsificação no museu. Temos muitas e muitas, muitas obras que foram produzidas assim, por conta desse monopólio, essa valorização da arte. Então, fulano já morreu, então vamos pintar uma arte, né? Vamos fazer uma obra e falar que ele fez baseado nessas técnicas. Se a pessoa tinha uma técnica muito boa, ele inventava isso, criava como se fosse sua pessoa, tentava a autenticidade, se conseguisse, né? Era um dinheirão que ela conseguia lucrar com isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês em relação a isso, mas eu acredito que não. Monopólio, valor da obra, né, que era por conta da assinatura, autenticidade da obra, quem era o pintor e tudo mais. Os marchands, que era o que eles faziam, que era essa encomenda da obra para essas grandes pessoas. Vamos falar de vanguardas, tá? Por conta esse movimento, essa supervalorização da obra, o que aconteceu? Esse período em si, ele foi muito, mas muito, muito valorizado mesmo foi muito conhecido pela inovação dessas práticas. Por quê? Do mesmo jeito que de um lado tinha os marchands que sempre estavam comprando as obras e tudo mais, não era só comprar qualquer coisa que ele fazia, as pessoas precisavam inovar. Então, assim, você tem uma especulação ali, né? Preciso de obra, preciso, né, estocar isso e tudo mais. Você precisa super desses produtos, mas você também precisa atrair, né? Quem queira comprar, precisa atrair o seu cliente, né? Que era o marchand, que chegava lá e encomendava para as igrejas, para isso. Então, eles começaram a inovar em relação a isso. Os pintores dessa época, eles são conhecidos por mais, tipo, por mais mudarem as técnicas de pintura, os estilos, mas eles começaram a buscar muitas e muitas novidades em relação a isso, muitas inovações para sempre estar impulsionando. Então, voltando tipo, o que a gente estava falando de monopólio, os próprios marchands, como tipo, né, os grandes, eles tinham muito poder em relação a essas obras. Então, o que eles podiam fazer? Comprava, né, desses artistas, estocava essas obras, e aí eles usavam tipo, uma estratégia. Eles lançavam esse artista, por exemplo, no mercado internacional. Todo mundo queria essa obra, né? Dos grandes artistas, porque ficou famoso e tudo mais. Como ele já tinha estocado tudo que o artista tinha produzido,
ele não tinha mais nada para vender. Então ele fazia o quê? Deixava o cara famoso, a obra valorizava. Assim que essa obra valorizava, ele guardava, né, todo o estoque, esperava o melhor momento da maior valorização, aí sim ele começava a soltar algumas obras, a vender, mas por preços altíssimos, sabe? Então ele criava um monopólio mesmo em relação a isso. O artista, né, lógico, sempre lucrava menos, porém tem um lado bom, ele era muito impulsionado a sempre estar inovando, sempre conseguia vender essas obras dele, por mais que seja por um preço mais, né, menor, mas pelo menos ele sempre tinha garantia de venda disso, ele tinha os lucros dele e tudo mais. E, né, precisava sempre inovar e conquistar clientes. Então foi um período muito importante por conta dessas inovações na pintura, desse surgimento de vários estilos, dessas novas técnicas, descobertas e tudo mais. Lembra que eu falei para vocês do Marcel Duchamp, né, que ele era um anti-artista, né, ele fazia arte como uma provocação, como uma reflexão e tudo mais. Isso a gente tem um reflexo até hoje, né, em relação a isso. Muitas galerias, muitos museus e tudo mais, eles trabalham ainda nessa questão do monopólio em si, de estocar essa obra também e lançar esse artista, né? Algumas galerias em si, ou alguns museus, mas no caso não esses museus que a gente conhece, museus grandes, são tipo algumas coisas mais privadas. Elas acabam lançando ainda alguns artistas. Essa Galeria Maia, por exemplo, ela já, né, ela expõe grandes artistas, ela já é super renomada, mas ela não tem essa questão do monopólio, desse lucro em cima do artista. O que ela faz? Ela pega esses grandes artistas, deixa sempre lá como uma exposição fixa, porém ela aproveita para lançar também alguns artistas novos, sabe? Tipo, assim como se fazia antigamente, ela aproveita bastante isso, essa cultura do marchand, mas sem explorar o artista. Então ele se insere, né? E ela acaba lucrando um pouco por trás disso, mas não nessa exploração tão pesada. Muitos também continuam fazem isso até hoje. Um outro exemplo, né, que a gente tem até hoje, que tem essa valorização do mercado da pintura e tudo mais, que apoia essa questão da anti-arte, esses movimentos de vanguarda, é o Centro de Arte George Pompidou. Tá difícil aí. Mas, enfim, é um centro de artes que assim que ele foi fundado, ele já foi fundado em si nessa questão de valorização de todas as artes, sabe? Isso é arte, tal coisa também pode ser. Então, tudo, eles acreditam sim que arte é algo que a gente acredita que é e coloca o nosso poder de arte nele, e ele em si se transforma e é reconhecido como tal, desde que seja reconhecido por historiadores, críticos e também pelo próprio museu, pelo próprio conservador. Então ele faz super isso. E assim que o museu foi lançado, eles resolveram colocar, a primeira exposição deles foi do Marcel Duchamp, que foi aquele do urinol, dos raios da bicicleta, do porta-garrafas. Então eles super valorizam isso. Bom, em relação à nossa aula de hoje, é só isso mesmo, tá? Acho que a maioria já foi tratada na primeira parte, antes de eu cortar o vídeo. Mas chegamos à conclusão de que é isso, tipo, a arte não tem uma definição, eu já tinha falado para vocês. A gente eleva, né, um objeto à categoria de arte, não só objetos, mas, né, artes imateriais também, manifestações artísticas e tudo mais. Então, desde que a gente reconheça aquilo como uma representação de uma cultura, de um povo, de uma história, de uma sociedade e tudo mais, aquilo sim pode ser classificado como arte, né? Desde que exprima amor, atenção, cuidado com aquilo que se vai fazer. Então, a arte é isso, algo indefinido, né? E que se alimenta de tudo e de todos, numa maneira metafórica de falar, não tem definição em si. Tudo que a gente quiser agregar como arte acaba sendo, independente se a gente aceite ou não, se for aceito por críticos, por historiadores, pelo próprio museu em si, pela própria população, se causar uma reflexão a alguém, se causar algum, digamos, né, se te fizer refletir sobre alguma coisa, te evoluir em alguma coisa, de acrescentar algum pensamento, isso já pode considerar como arte. E acho que é isso. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, estou à disposição o tempo inteiro. Agradeço muito por tudo, pela atenção de vocês, peço desculpas pelo corte no vídeo. E acho que é isso. Eu vou passar a atividade para vocês.
Vou tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo, da atividade que eu vou passar. Depois eu peço para vocês me enviarem por e-mail, por favor, para não ter o caso de eu me perder. Também vou deixar o e-mail junto. E acho que é isso. Obrigado, boa semana para vocês. Tudo de bom.